Bem, vamos à leitura da questão. Interprete as imagens a seguir, antes e depois. Essas imagens apresentam um dos recursos utilizados pelo stalinismo para anulação dos inimigos do regime soviético. A respeito do stalinismo na União Soviética, marque a alternativa correta. Alternativa A. Stalin empreendeu um governo autoritário, com características totalitárias, espalhando o terror, massacrando grupos considerados oposicionistas, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental. Vamos às próximas alternativas, depois retornamos à alternativa A. No plano econômico, foram estabelecidos os chamados planos quinquenais, responsáveis pela implementação da reforma agrária e distribuição de pequenas propriedades aos camponeses, incentivo ao consumo de bens domésticos, que promoveu a melhoria do padrão de vida de trabalhadores em relação ao mundo capitalista, que tem uma série de exageros e complicações em relação a essas comparações. Exemplo, comparar a vida dos trabalhadores da União Soviética em relação ao mundo capitalista é muito mais complicado, porque há um novo conceito de valores em relação a consumo, conforto, acesso a bens e produtos, então essa comparação não faz muito sentido. Levando em consideração esse aspecto, a questão também não aborda uma das questões centrais, que é a ideia do stalinismo como algo relacionado à opressão e à perseguição desse modelo ou desse momento do governo soviético em relação à população. Alternativa C. A segunda fotografia, ao retirar a figura de Trotsky, demonstra a tentativa de eliminar não só a presença desse líder dos documentos oficiais, mas sua própria memória em relação à Revolução Russa. Quando defendia a Revolução Socialista, deveria ser limitada ao território russo para depois estendê-la a outros países, na chamada política do socialismo em um só país. De fato, a imagem trabalha com essa questão. Trotsky é retirado da fotografia, entretanto tem um aspecto importante na questão. Quando defendia que a Revolução Socialista deveria ser limitada ao território russo. Quem defende essa ideia é o próprio Stalin, não Trotsky. A grande disputa entre os dois se dava por esse aspecto. Depois da morte de Lenin, a disputa por quem lideraria a União Soviética estabeleceu um conflito entre os dois, Stalin e Trotsky. A ideia de Trotsky era, de fato, que a revolução fosse levada para outros lugares, enquanto Stalin é que defendia essa ideia de uma revolução limitada ao próprio território russo. Então a questão está invertendo o conceito e o que defendiam esses dois personagens históricos. Alternativa D. A imagem de Stalin como grande líder da revolução pode ser atestada pela sua postura diante dos trabalhadores na foto e pela técnica de adulteração das fotografias que retirou Trotsky da segunda imagem. Essas iniciativas foram também implementadas nos programas radiofônicos na produção de filmes pelo governo de Stalin, a fim de justificar as suas medidas impopulares no chamado comunismo de guerra. Boa parte das afirmações estão corretas, exceto a primeira. A imagem que aparece nas duas fotografias, com destaque, não é a imagem de Stalin, mas a imagem de Lenin, o primeiro grande líder do início da Revolução. Essa foto ela é muito polêmica na história, mas ela está diretamente ligada à pessoa de Lenin, não à pessoa de Stalin. Então vamos à alternativa A. Stalin empreendeu um governo autoritário, correto, com características totalitárias, também correto, espalhando o terror, massacrando grupos considerados oposicionistas através do que na história é chamado de Grande Expurgo, cujas práticas foram denunciadas e apuradas após sua morte, o que desencadeou uma grande crise do socialismo real e do marxismo ocidental, que tinham na União Soviética naquele momento um grande modelo das revoluções operárias e do marxismo. Então a alternativa correta é a alternativa A.